Bom dia, quinto ano. Hoje teremos uma aula de correção. Começaremos pela página 9 da apostila, tá? Nós corrigiremos aquela interpretação do editorial que está nas páginas anteriores, tá bom? Atividade 3 pergunta que informação está presente na linha fina do texto, né? Então, lá na linha fina diz que, segundo a Prefeitura de Fortaleza, no primeiro semestre de 2016, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Então, essa é a informação presente na linha fina. Atividade 4. Essa informação está no início do texto para mostrar ao leitor que as pessoas estão vulneráveis no trânsito. Aqui o autor inicia o texto com essa informação para impressionar o leitor, nós que somos leitores, levando em consideração de que o número de mortes é alarmante, é assustador, né? 126 pessoas. E aí a gente pode fazer uma comparação com a turma de vocês. A turma de vocês tem hoje 12 alunos. Então, para que a gente chegasse a esse número aí de 126 pessoas, nós podemos imaginar o seguinte: precisaríamos de mais ou menos, em média, 10 a 11 turmas do quinto ano para que alcançássemos esse número de mortes. Então, é muita coisa, né? Muita gente que morreu. E aí, a atividade número 5, né, pede que vocês leiam esse trecho e pintem os pontinhos de exclamação de acordo com a prioridade de segurança de cada elemento no trânsito. Eu expliquei para vocês, nós fizemos até juntos essa atividade, mas eu vou voltar a falar sobre ela. Então vamos lá. Nós temos o pedestre, né, como o mais frágil dos elementos aí, e temos também o menos frágil, que é o caminhão. Então vamos lá. O pedestre, já que é o mais frágil, ele tem prioridade de grau 5, então vocês vão pintar todos os pontinhos. Depois, o mais frágil, depois do pedestre, é o ciclista, então nós pintaremos 4 pontinhos. Em seguida, nós temos o motociclista, 3 pontinhos, depois o carro, 2 pontinhos e em seguida o caminhão, 1 ponto. Ou vocês poderiam analisar também do menos frágil para o mais frágil, né, que seria o primeiro o caminhão, depois o carro, depois o motociclista, em seguida o ciclista e por último o pedestre, tá? Aí continuamos então na próxima página 10, que diz o seguinte, atividade 6. Segundo o editorial, as regras de trânsito são sempre respeitadas em Fortaleza? Não. Aí pede que vocês citem exemplos do texto que comprovem essa resposta. Vamos lá. Primeiro, o texto apresenta a situação da Avenida Washington Soares, onde parece não haver tempo hábil, ou seja, tempo suficiente para os pedestres atravessarem a rua em segurança, e isso obriga os pedestres a cometer infrações e também a se arriscar a sofrer acidentes. O texto também se refere aos pedestres que atravessam fora da faixa, mesmo com semáforo no sinal verde para os automóveis, tá? Atividade 7. De acordo com o texto, foram realizadas medidas para garantir a segurança dos pedestres em Fortaleza? Justifique a resposta. Sim. Como que nós vamos justificar? Utilizando um exemplo. Por exemplo, a implantação da área do trânsito calmo. Então, eles procuraram meios ali de melhorar o trânsito, garantir a segurança dos pedestres. Aqui pergunta como é o trânsito da cidade, da nossa cidade, né? Aqui em Muki eu já havia dito para vocês que aqui é uma cidade pequena, né? Nós não temos muitos veículos grandes, por exemplo, nós não temos ônibus municipais, só ônibus que saem daqui, vão para Cachoeiro ou vêm de Mimoso e só passam pela cidade, não tem aquele ônibus circular como nós temos em Cachoeiro, por exemplo. Isso já diminui um pouco o fluxo do trânsito, né? Aqui as pessoas utilizam muito também bicicletas, mas como eu disse para vocês, aqui as pessoas não respeitam muito os sinais, né? Na verdade, sim, nós não temos sinais de trânsito aqui em Muki, semáforos, então o que vale é o bom senso das pessoas, né? É necessário que uma respeite a outra, mas nós temos as mãos corretas, né? O que é contramão, o que não é, e algumas pessoas, infelizmente, não respeitam isso. Aqui na próxima atividade 9, nós temos um trecho do editorial e aí nós precisamos marcar as alternativas verdadeiras e as falsas. Então nós temos aí, como vocês observam, 3 verdadeiras e apenas uma falsa. As verdadeiras são as informações constantes lá no texto e a falsa diz o seguinte: os pedestres foram as principais vítimas de acidentes de trânsito em 2015 e 2016. Por que essa é uma alternativa falsa? Porque em 2016 as principais vítimas foram motociclistas e não pedestres.
Por fim, chegamos à página 11 e a atividade 10 pergunta que notícia originou o editorial lido e quando ela foi publicada. Vocês já aprenderam que o editorial ele só é escrito a partir de uma notícia. Então, nós temos uma notícia e através dela, né, alguém, um jornalista, né, um profissional da área, ele se baseia nessa notícia e ele cria um editorial trazendo a sua opinião, a opinião do jornal, do lugar, da imprensa onde ele trabalha, tá? Então, a notícia que deu origem ao editorial é a de que alguns pedestres têm dificuldades de atravessar uma das vias mais movimentadas de Fortaleza, que é a via Washington Soares, em razão do pouco tempo em que o semáforo permite essa travessia. Ela foi publicada em 15 de junho de 2017, foi um dia anterior à publicação do editorial. Então, o editorial só foi criado porque antes dele foi exibida, né, foi exposta uma notícia sobre esse assunto que nós acabamos de ler. A atividade 11 pede que vocês marquem os trechos e expressem uma opinião, tá? E também pede que vocês sublinhem, a atividade 12, pede que vocês sublinhem nas frases em que marcaram as expressões que deixam evidente uma opinião, que demonstram mesmo uma opinião. Essa também eu expliquei ela, nós fizemos até juntos também na aula passada, mas mesmo assim eu vou retornar aqui. Então, a segunda alternativa expressa uma opinião, né? E a palavra que deixa isso claro é a palavra irrisória. As duas últimas ali também expressam uma opinião. E na penúltima, a expressão, né, que deixa isso claro é preciso. E na última vale ressaltar. E por último, lá no finalzinho, muito, ok? Então, gente, só relembrando aqui, nós temos as características de um editorial. Lembrando que é um texto que emite uma opinião, ponto de vista. E ele é fundamentado por argumentos, não só diz que tem uma opinião, mas ele traz explicações. Por exemplo, eu não poderia dizer esse lápis é rosa somente, aqui eu estou expressando uma opinião. Eu acho que esse lápis é rosa, mas por que eu acho isso? Então eu preciso trazer argumentos para a escrita, tá? Também trata de assuntos ou acontecimentos atuais, que são recentes, são interessantes, né? Por vezes esses assuntos serão um pouco polêmicos, tá bom? E são do interesse público. Os editoriais, eles também são destinados aos leitores de uma publicação específica, né? E o que nós lemos, vocês observaram que foi o público do jornal O Povo. E ele costuma ser publicado em jornais, revistas, sejam eles impressos ou digitais, tá bom? Então finalizamos aqui, correção até a página 11, ok? Beijão para todo mundo e até a próxima aula.